Bem-vindos ao TV Moda Avante. Este é um projeto inovador em parceria com a Casa de Vovó Dedé, com o intuito de enaltecer estilistas locais, abrir espaço para talentos na moda local e fortalecer a indústria têxtil e de confecção no Ceará. Eu me chamo Thaís Cunha e hoje, para essa edição especial, estamos com um convidado incrível, Ivanildo Nunes. Seja muito bem-vindo, Ivanildo. Obrigado. É um prazer e uma honra ter você aqui com a gente. Então, obrigado. Eu já fico lisonjeado, porque é um piloto, vamos dizer assim, né? O primeiro programa, então, estar aqui, abrindo aí esse caminho, já é uma grande honra. Que incrível, Ivanildo. E para começar, né, a gente precisa saber de onde vem o Ivanildo Nunes, né? Conta um pouco para a gente a sua história. Na verdade, assim, eu me chamo assim, Ivanildo Nunes, o híbrido, né? Porque eu sou mistura de 3 estados, né? Sim. Então, eu nasci no Piauí, fiquei até os 12 anos no Maranhão e cheguei com 12 anos no Ceará. Já estou com 42 anos aqui, Então já sou cearense, né? Com certeza. Mas a minha história começa lá, fazendo bijuterias na calçada, vendendo aquelas conchinhas de hippie, pulseira, brinco. Então, é uma história que já é a infância que me proporcionou isso, né? Essa experiência com o artesanato e com a moda de uma maneira geral. Era em frente à loja do seu pai? Exatamente. Ivanildo, meu pai tinha uma loja de tudo, tecido, reis e tal. E ele é um cara que valoriza muito o trabalho. Então, a gente sempre foi incentivado a trabalhar. Sim. E bem pequeno mesmo, 9 anos de idade, eu já estava lá com a banquinha na calçada. Antes eu vendia banana também. Eu não contei isso? Não, realmente. Eu vendia banana no Porto lá. E depois ele comprou uma banca de um cara que passou por lá, que vendia bijuterias. E aí a gente começou a fazer realmente, manualmente, as bijuterias para vender. Era só você ou... Só eu. Caramba. Mas você tem outras irmãs, irmãos? Eu, na verdade, atualmente só tenho só um irmão, né? Mas a minha mãe sempre gostou de artesanato, ela sempre trabalhou com costura, fazendo boneca. Já tem uma experiência. A gente é uma história por trás do Ivanildo. Que bacana. E por que aqui o Ceará, Ivanildo, assim, o que foi que te chamou a atenção aqui? Na verdade... Depois de 2 estados, né, antes. Na verdade, eu sou metido, né? Porque o convite era para o meu irmão mais velho, né? Que hoje em dia é falecido. Ele foi convidado para estudar aqui em Fortaleza. E eu, assim, não sei porquê, comecei a perturbar meu pai e minha mãe, que eu tinha que vir também e tal. Acabou que ele ficou só 6 meses aqui no Ceará e eu continuei sozinho. Caramba. Ele voltou e eu continuei sozinho. E eu vim para ser jornalista, né? Para ser designer, não, para ser publicitário. Já tinha em mente a publicidade aí? Não, assim, quando eu decidi a faculdade, eu disse, não, eu quero ser publicitário. Mas antes da faculdade eu já estava na moda. Sim. Eu já tinha uma empresa de moda e tal. Então, você começou com beachwear? Foi, 17 anos de idade, eu montei uma empresa de beachwear, né? Não sabia de nada, fiquei perturbando a minha vizinha lá para modelar e ela todo dia me prometia que era hoje não acontecia, aí sempre eu vou modelar esse negócio. E aí aprendi a modelar sozinho, sabia costurar, pronto, aí foi. E aí de repente, do nada, assim, eu fui convidado para fazer parte do Grupo Bom Preço, né? Eu vendia para as 12 lojas do Nordeste todo, não sei como aconteceu isso também, mas deu certo. Isso beachwear? No beachwear. Nossa! Eu passei 15 anos no beachwear até esse grupo ser comprado por Walmart e aí acabou tudo, eu perdi tudo. Mas assim, foi uma experiência incrível porque na verdade, eu aprendi tanto a questão da moda, né? Porque eu conseguia fazer toda da modelagem a peça final, o ciclo completo, sabia todo ele e tive muita experiência com administração, né? Eu tive que aprender a administrar meu próprio negócio. Começou a administração com 9 anos, né? É verdade. E aí foi isso. E assim, tem uma paixão aí, eu acho, muito pela questão, você falou desde o início, a questão de continhas, né? Fazia pulseiras e tal, então... tem muito a ver com os trabalhos, o artesanato, os trabalhos manuais, né? Porque no Maranhão, eu tinha muito contato com as crocheteiras de fibra de buriti, tá? Aí depois que eu perdi tudo, né, em 2000,
Faz muito tempo isso aí. Acho que foi em 97. Quando eu perdi, eu voltei para o Maranhão, passei 10 anos lá. E nesse intervalo de 10 anos, eu me tornei presidente da CDL dessa cidade. E aí eu tinha muito contato com as comunidades, porque a gente tinha um vínculo muito forte com o Sebrae. Então, eu trazia muito curso para as comunidades, a gente desenvolvia produtos novos, mas eu não atuava como design, eu atuava como presidente da CDL. Uhum. E aí, em um determinado momento, eles descobriram que eu sabia fazer alguma coisa em termos de moda e eles me pediram para fazer uma coleção com tecidos tecnológicos e com artesanato. E aí foi assim, um marco, porque a gente desfilou na Feira do Empreendedor, né? Foi em 2005, eu acho. E nesse desfile, eu assim, poxa, acho que eu preciso assumir essa questão do design na minha vida. E aí, em 2006, eu já estava no Dragão com novos talentos. Tu acredita que os novos talentos, assim, no Dragão, foi onde teve o boom, assim, o estouro? O que é que tu acha? Na verdade, assim, foi um momento de decisão, né? Porque quando eu namorava no Maranhão, e aí eu vi nos jornais o edital, Dragão Fecha o Brasil, seleciona novos talentos e tal, e tinha tudo a ver com a coleção que eu tinha feito por Sebrae. Lá. E aí eu repaginei, me inscrevi e participei. Nesse momento, eu não ganhei nada, não tirei primeiro lugar, nem segundo, nem terceiro, tá? Fiquei até revoltado até hoje por causa disso. Tô brincando. Mas, logo em seguida, no outro dia, eu já estava sendo contratado por uma empresa cearense para ser estilista. E eu não era estilista. Assim, né? Técnica, sim, né? Não era. Sim. E aí, eu passei 4 anos nessa empresa e nesse mesmo dia, na semana seguinte, a gente foi convidado para a Fenite, em São Paulo, também com um estande só meu. E aí eu percebi que era algo que o talento realmente estava em mim e eu precisava desenvolver isso. E aí eu decidi fazer uma pós-graduação em moda. Foi aí que eu decidi, não, vou ter que assumir agora que eu sou design e que eu preciso de uma pós-graduação, porque eu tinha a prática, mas eu não tinha a teoria, eu não sabia, né, nada da moda. Tanto é que era o chorão da turma, porque tudo que eles falavam, os professores, eu já fazia, mas a teoria eu não tinha. E aí foi aí que começou tudo. Eu me introduzi nesse meio da moda. E falando nessa questão, né, de introduzir, a gente sabe que o mercado, principalmente o da moda brasileira, assim, né, é muito escasso de um apoio, de uma ajuda, né? Inclusive, a Casa da Vovó Dedé, ele traz esse apoio, né, para o audiovisual, para a música, né, para crianças, né, e jovens. E agora, com o pé na moda, né, com o Moda Avante. E já que o assunto, né, no caso, é a moda em si, o que tu acha que precisa melhorar, né? Quais são os pontapés que a gente precisa de outros membros para ajudar, né, a incentivar esses jovens talentos, como também até quem já está no mercado, né, a iniciar e crescer cada vez mais na moda local? Primeiro, assim, eu já estive aqui em outro programa, né, com o Manuel, era o programa que ele faz comédia e tal. E assim, eu conheci toda essa estrutura da Vovó Dedé e fiquei impressionado com isso, porque assim, realmente é uma casa que você chega muito simples, aí você não dá nada, e quando você entra é um mundo onde existe algo muito essencial, que é o apoio às comunidades, né? Então aqui eles investem realmente no que o ser humano tem de melhor, né? Que é o seu trabalho, a sua vocação. E quando o Paulinho me convidou para esse programa, eu fiquei super feliz de ser aqui também, porque eu acho que na moda, tudo que possa ser feito para agregar, para divulgar, para dar um espaço de discussão, para você trazer para dentro de um espaço como esse, um estudo como esse, profissionais que debatam temas que realmente possa motivar, né? Não só a indústria como um todo, mas também principalmente os profissionais que fazem parte dela, né? Porque muitas das vezes uma palavra aqui transforma alguém, né? Isso. Então, assim, eu acho que é muito válido essa proposta do programa, porque você vai trazer para cá não só estilistas, mas pode trazer modelista, costureiras, pode trazer o empreendedor que começou lá no início do nada e que hoje tem uma grande empresa. Isso. E mostrar que é possível, principalmente dentro de uma realidade como a Casa da Vovó Dedé, né? Que é dentro de uma comunidade que precisa de valores desse tipo, né, seja colocado em pauta para que eles possam espelhar
as pessoas que fazem parte da comunidade. Então, é incrível isso. Realmente, a Casa da Vovó Dedé é um tesouro bem escondido, viu? Bem escondidinho. Deveria ser mais divulgado também, viu? Por esse motivo também um dos intuitos, né, de enaltecer tantos profissionais, porque o Moda Avante não seria só nesse local. Acho que a moda, né, e a Casa da Vovó Dedé é muito além do que só esse espaço aqui. Então, a gente também tem o interesse de visitar a empresa, sabe? Realmente chão de fábrica, ver como acompanhar o começo, o meio e fim de um ciclo, sabe? Porque a moda ela vai muito além e poucas pessoas sabem disso, né? E aí, falando nessa questão, né, do ciclo completo, Ivanildo, nesse ciclo de quantos anos aí? Olha, já 15 anos. 15 anos. 15 anos de Ivanildo Nunes. Sim. A marca, né? Sim. Mas eu já estou aqui... O Ivanildo Nunes que você diz é o sob medida. Exatamente. Certo. Já há 15 anos. Nós já estamos há 15 anos. Mas o Ivanildo Nunes já começou já na infância. Depois, com banana. Na infância, depois com 17 anos, que eu fundei a minha empresa com CNPJ e tudo, eu emancipei. Sim, e tal. Bacana. E são 15 anos de muito trabalho, sabe? Muita luta. As pessoas... Na verdade, as pessoas, eu me incluo no meio também, a gente só vê o resultado final, né? Mas esse resultado final, ele demanda muito tempo, muito desgaste, muita objetividade, foco, sabe? E eu acho que eu represento um pouco disso. Sim. Nesses 15 anos, Ivanildo, assim, a gente sabe que a moda, principalmente toda a área, né, mas a moda é muito de altos e baixos. Sim. Nesses 15 anos, teve um período assim que você pensou assim desistir em não, isso aqui não é para mim? Olha, inclusive eu estava com a cliente ontem, estava contando essa história para ela. Eu, na verdade, quando eu comecei o Ivanildo Nunes, né, eu sempre quis atender um público que valorizasse meu trabalho. E eu passei muito tempo, uns 4 anos, com um público que não valorizava meu trabalho. E era um estresse tão alto, né, que um belo dia, por um problema com... Nem foi um problema, assim, uma situação, eu disse assim, olha, a partir de hoje eu não faço mais um vestido e eu vou fazer outra coisa. E aí eu passei 6 meses parado. Assim, eu não conseguia trabalhar mais com a moda. E aí eu só consegui voltar porque, assim, o colégio de menino atrasado, luz cortando, água, tudo, né? Necessidade aí eu bateu. digo assim, volte, viu? Porque você precisa ganhar dinheiro. E para você conseguir superar os obstáculos, você precisa fazer o que você gosta, né? Então, assim, eu não podia renegar o que eu sou e o que o meu passado, né, desde a infância, tá me mostrando. Então, que no caso é a moda. Então, eu voltei com a garra toda de novo e aí eu comecei a ter clientes de verdade, né? Eu comecei assim, poxa, agora são os clientes que eu realmente quero, né? Mas, assim, sempre não é... Assim, eu acho que dificilmente é fácil, né? Sempre é muito difícil, mas nas palestras que eu dou nas universidades, eu sempre falo, gente... não queira se espelhar no outro para ser o outro. Queira se espelhar no outro para buscar nele o que ele tem de melhor, o que ele construiu, mas no sentido de que maneira ele conseguiu superar. Sim. Porque se você for o melhor pipoqueiro, excelente, você gosta, pronto, você é o melhor pipoqueiro. Não queira ser o outro, não, seja você. Então, na moda, aí é um leque muito grande. Então, assim, eu quero ser o Ivanildo Nunes, porque o cara tem sucesso. Mas, de repente, você nem gosta de ser estilista, de desenhar, de criar, você gosta da produção. Então, seja o melhor produtor de moda. Essa que é a questão. O diferencial, né? Por quê? Porque, para você ser o melhor na produção de moda, você precisa gostar. Então, assim, todos os obstáculos que você for passando, você vai superar, porque, assim, poxa, eu gosto disso. E acaba se tornando, desafios vão vindo, você vai superando, e aí você vai chegar em ser o melhor produtor de moda. Aí você está lá, poxa, o Ivanildo me contribuiu na carreira dele, não por ele ser o melhor estilista, mas, assim, por ele ser o cara que conseguiu superar para chegar onde ele chegou. Então, assim, é sempre isso, buscar se espelhar, mas não no sentido de ser a cópia do cara, porque às vezes você quer ser a cópia, né? E não dá para você viver a vida do outro. Temos bastante, né? Inclusive na moda, essa questão da cópia. Não dá. E assim, Ivanildo, a gente estava até comentando, você falando aí do diferencial, né? É impressionante a forma como você trabalha com artesanato e você chegou a ter uma identidade tão única nas suas peças e talvez seja isso, talvez o grande segredo de você, apesar dos altos e baixos, em 15 anos aí de grande sucesso, a gente consegue ver
uma peça ou um pedaço de uma peça sua e identificar que é Ivanildo Nunes. Então, assim, por que a Renascença? Assim, como foi que começou essa questão dessa paixão do trabalho manual? Na verdade, como eu já falei... Eu digo para vestidos de festa, sim, sabe? Sim, assim. Sim. Quando eu desfilei lá no Maranhão a coleção do Sebrae, já foi vestido de festa, né, com artesanato. E Mas não foi com Renascença, não, né? Foi com crochê. Com crochê do Buriti. E aí, nessas peças, eu já trouxe algo que já dizia assim, Ivanildo vai para a festa. Né? Entendi. Quando eu sou convidado, em 2006, para trabalhar na empresa cearense como estilista, eu vou para um local onde tem muita renascença. Né? Então, essa empresa trabalhava com renascença e com restelier. Então, eu comecei eu me inseri no universo que eu já conhecia em termos de técnica, mas eu não o via como moda. Né? Então, nessa empresa, ela trabalhava com as duas técnicas separadas e eu comecei a misturar as duas técnicas lá. Entendi. Depois de 4 anos, eu saio da empresa e aí eu monto a minha empresa com essa pegada do artesanato, né? Porque, assim, eu comecei a perceber que, para que eu conseguisse ajudar as comunidades que lá no Maranhão sofrem bastante, eu precisava ter uma marca forte. E eu precisava, para eu transformar essa marca, né, em uma marca que tivesse um potencial e um valor de venda grande, eu precisava inovar. E aí foi que eu comecei a trazer o crochê, o restelier, a renda de bilro, a renascença, para dentro do meu universo, mas com um design bem contemporâneo. Uhum. Às vezes você precisa chegar próximo da peça para você identificar que é um crochê, você precisa chegar próximo da peça para ver se é um restelier, porque eu não vejo o artesanato como algo que precisa ser vendido em feira, como banana. Eu acho que o artesanato ele é uma peça que é única, ela é exclusiva e que em outros países, na Europa, por exemplo, você valoriza muito, né, isso. E o Brasil, a gente não consegue ter essa valorização. E para eu quebrar um pouco esse ranço, eu usei a questão do design. Tá? Eu busco, dentro de uma estratégia de design mesmo, do desenho, modificar não a técnica, mas o desenho para que as pessoas consigam ter um visual mais contemporâneo, né? Sim. E não ver no meu produto só aquela como se fosse uma coxa, como se fosse uma bandeja, mas Sim. assim é um design bem mais arrojado e acho que é o diferencial. Inclusive esses aqui é restelier, né? E esse daqui com bordados, né? Com todos bordados. Os dois, que Exatamente. Eu acho assim impecável também a delicadeza que traz tanto no restelier, né? Nas duas. Esse daqui é só de nervura, trabalho de nervura? Esse aqui é um trabalho de soutache. A gente fez um trabalho de soutache todo aplicado. Né? É uma coleção assim que, inclusive, vou falar aqui, tá? Essa coleção aqui, que a Onélia está usando, eu já estava desenhando bastante tempo e eu não sabia, porque o meu processo criativo, eu tanto posso ter um tema inicial, como eu não posso ter um tema. Eu vou começar a desenhar e aí as coisas vão acontecendo e eu vou acumulando desenhos. E eu vou ser um belo dia, chego no meu ateliê, né, para fazer um trabalho, me mostra um cara, que é o Naum Gabo, e eu digo assim, Thaís, isso aqui é o cara que eu estou precisando, porque todos os meus desenhos traduzem a obra dele. E aí você me deu a minha referência, que foi essa coleção. Um adendo aqui para quem está nos assistindo, o Ivanildo até então não sabia que era eu que Sim. hoje ia entrevistá-lo, né? Eu sabia porque, enfim, foi um estilista que eu me basei quando eu fiz moda, né? Mas Ivanildo hoje, eu acho que encontrou a menina no qual... Eu falo de você como uma menina, tá chegando uma menina lá. Mas, enfim, foi assim, prazer, realmente um prazer. E outra também, que foi algo que eu me surpreendi muito, né? Quando a gente começa a moda, a gente sempre acha que tem um começo, meio e fim, numa ordem certinha, né? E aí, quando eu vou em um dos estilistas renomados, né, que me recebe, porque a moda falha muito isso aqui, né? Eu acredito que o Moda Avante, o projeto TV Moda Avante, é muito isso também, para abraçar alunos
jovens que estão começando, né, talentos também que já passaram da faculdade, ou até mesmo, né, autodidatas, que não têm esse apoio aqui, que falha muito isso aqui, para justamente abraçar dessa forma. E você me abraçou dessa forma, né? Era só uma estudante de moda que ia para um projeto, né, para terminar o seu TCC, eu acho que era o TCC, ou era a finalização de um dos semestres, e aí você abriu assim realmente as portas, e eu aprendi um pouco, né, com isso, e foi incrível, porque você já tinha a criação sem a inspiração. Surreal. É engraçado porque o processo criativo é muito... Para mim, ele vem do nada, não é do nada, assim, ele está solto no universo, tanto é que às vezes eu estou no Brasil, tem alguém na Itália, outro em Paris, outro lá em Minas Gerais, e a gente consegue captar essa energia e produzir dentro de um desenho algo parecido, entendeu? Sim. Então, assim, de uma certa forma, toda essa energia ela já existia, né, no seu trabalho, no meu trabalho, e a gente conseguiu só conectar as fontes, né? Porque eu não tinha fonte ainda. Pois é. Eu acho que é por isso que a tendência, né, Ivanildo, vem muito. Eu acho que é muito um meio que muitos estão vivendo ao mesmo tempo, e aí cria-se a tendência, né? Isso. Mas isso é uma coisa que você falou que é interessante também, essa questão do abraçar, sabe? Quem está iniciando. Eu sempre falo que na moda a gente tem muitas estrelas, né? E essas estrelas, elas precisam ser verdadeiras, e muitas são artificiais. Eu acho artificial, porque quando você é estrela, o seu brilho tem que ser contínuo, né? Contínuo no sentido, não precisa brilhar muito, não. Precisa ser contínuo, tá? Você não precisa exacerbar essa potência para poder se mostrar, né? E eu vejo que as pessoas elas não abraçam os outros, né? Elas não abraçam quem está iniciando, e isso é muito ruim, porque nós lá atrás a gente precisou de um abraço e de um apoio para poder conseguir chegar até aqui. Eu digo que na minha vida eu tive vários anjos, né? Várias pessoas que chegaram até mim e disseram assim, Ivanildo, cara, você é legal, vamos lá, vamos construir junto. Pessoas que eu nem conhecia, e até hoje chega gente para mim e diz assim, eu quero te ajudar, e não cobro nada. Por quê? Porque existia uma energia boa aí que eles queriam apoiar. E eu percebo que no mundo da moda a gente precisa mostrar pessoas que têm esse potencial, né, para que as outras pessoas se espelhem nisso. Você não precisa se afastar, você não precisa se distanciar, porque ninguém rouba nada de ninguém, né? E o processo criativo ele é único. Eu posso lhe dar para você dezenas de croquis aqui para você e diga assim, Thaís, desenvolve e faz. Com certeza, o que você vai... até a modelagem mesmo, Ivanildo. Pronto. Não tem como. O que você vai produzir vai ser totalmente diferente do que eu produzo. Então, assim, vamos trazer para nós aqui a oportunidade de doar para o outro. Isso. Né? Isso é importante, porque aí o outro se sente abraçado e tudo aquilo que a gente passou lá atrás, a gente pode amenizar um pouquinho no outro. Pode. Né? E a moda, eu acho que quando se olha muito para a moda, vê muito cada um no seu quadradinho, né? E trazer muito a moda para algo único, né? Uma união maior, né? E justamente de um líder que já está no mercado, uma referência que já está no mercado há um tempo, com um jovem que está começando agora. Acho que os jovens talentos também ajudam muito nessa questão. Muito. Né? Nós temos uns 2 concursos, aqui ou 3 concursos de novos talentos, isso ajuda bastante. E eu não só limito isso, né, ao design, não. Eu falo também da indústria também, sabe? Ela precisa se unir, tá? O Ceará, nos anos 80, ele era referência em moda. A gente concorria com São Paulo. Quando falava em Fenite, já tinha lá todo um setor reservado para o Ceará, porque a gente realmente produzia moda e tinha um poder muito grande de venda, sabe, de produção. Isso se perdeu, tá? E hoje em dia, para você conseguir trazer isso de volta, você precisa de união. Jamais, por maior que seja a empresa cearense, ela jamais vai conseguir transformar essa realidade sozinha. Então, ela precisa dessa união. A indústria precisa se unir para que ela possa voltar a ter, dentro do mercado nacional, um respaldo que ela tinha antigamente. Então, tudo parte da união. Sim. Nada isolado consegue ter resultado. Você precisa realmente se unir para poder modificar e promover o potencial não só da indústria, da sua indústria, mas da indústria como um todo. E isso vai em todos os setores, né? Ivanildo, e assim, pensando agora no TV Modavante, né, nesse projeto,
O que você acha que deveríamos implementar, né? Como o TV Moda Avante pode ser relevante para vocês que já estão no mercado há um tempo, como também para quem está iniciando agora? Olha, eu acho que nesse momento é importantíssimo trazer para dentro do programa não só quem está no final da... Quem já fez sucesso, vamos dizer assim? Não, não é nem sucesso, quem já está no final da cadeia. Lá, por exemplo, a gente sempre pensa nas marcas famosas como um case de sucesso. Tal. É importantíssimo tê-las aqui, isso aí, sem dúvida nenhuma. Mas é importante também você trazer para dentro desse universo de discussão quem promoveu esse case de sucesso. Será que a costureira não tem uma voz também? Será que o estilista não tem uma voz? Será que aquele cara que ficou rodando durante meses e meses na produção de moda e tal, para poder fazer acontecer, não tem uma porcentagem também aí? Sim. Será que aquele artesão que estava lá na comunidade, que aí, para que a empresa tivesse a possibilidade de mostrar dentro da sua coleção algo que estava ligado ao mercado e que o mercado pedia, que era o artesanato, será que ela não tem uma contribuição? Então, assim, eu acho que deveria ser um programa totalmente misto, né? Que misturasse mesmo as pessoas... Os bastidores mesmo, né? Com os cases de sucesso. Ó, esse aqui é um case de sucesso, mas ele teve sucesso porque dentro da história dele, todas essas outras pessoas fizeram parte. Então, isso é interessante, porque a gente é muito acostumado a mostrar só o que teve o sucesso. O já pronto, o finalzinho, né? O final. Né? Então, assim, vamos mostrar também quem proporcionou isso. Né? Vamos mostrar por que isso aconteceu. Claro que o empresário que motivou e que direcionou aquela empresa para que ela chegasse naquele ponto, ele tem um respaldo muito grande. Mas as pessoas que se comprometeram a fazer isso acontecer também têm. Isso é fundamental. É fundamental. Né? E, assim, realmente, você estar aqui é uma prova, né, do quanto você acredita também no TV, né, TV Moda Avante. E agora, pensando no futuro, né, eu até jogo essa responsabilidade também para você. Já para a gente finalizar aqui com chave de ouro, como você acha que, trazendo essas histórias, né, de impacto, trazendo realmente os bastidores, a história não só, como você mesmo nomeou, quem já fez sucesso, quem já está, né, no mercado e tal, mas quem está iniciando, das bordadeiras, a costureiras, modelistas, chão de fábrica mesmo, como você acha que o TV Moda Avante pode influenciar futuramente no mercado de moda local? Olha, todos nós que trabalhamos com moda, ou então todo mundo que é da área da advocacia, todo mundo da área da medicina, todo mundo da área da arquitetura, ela sempre busca canais que trazem para o meio dela informações que sejam relevantes, né? E informações que tenham, de pessoas que tenham autoridade, e eu falo da autoridade lá daqui, né, até aqui, porque muitas das vezes você deixa de implementar algum projeto porque você não tem informação. Né? E essa informação que vocês estão trazendo, elas podem beneficiar uma cadeia toda, porque assim, a moda ela não é um nicho muito fechado, ela é muito amplo. Então, à medida que você traz para dentro de um universo de comunicação um programa que tenha autoridade e que tenha um comprometimento com a moda e com fazer moda, né? Isso traz uma referência para que as pessoas que busquem essa informação consigam ter acesso. É importante, assim, não só fazer um programa que esteja só naquele universo fechado. Eu acho que o programa ele precisa ser produzido na casa da Vó Dedé, mas ele precisa ser divulgado em todos os meios de comunicação possíveis, né, para que esse acesso seja permitido. Então, assim, tudo que é de informação para o meio é bem-vindo. E trazer essa nova... E quebrar um pouco, né, essa rotina de só trazer o da ponta e trazer o que está no meio, o que está atrás ali, também eu acho que é inovador, porque você consegue mostrar para o outro que nada é feito sozinho, né? Que existe alguém por trás de tudo isso. Perfeito. Ivanildo, para fecharmos esse papo, esse encontro, né? Maravilhoso, que encontro incrível. Achei incrível. Mas o que esperar do Ivanildo Nunes como marca e pessoa dos próximos anos? Bem, na verdade, assim, eu estou num processo de mudança muito grande, assim, sabe? A cada dia que passa, eu percebo que a gente veio para a Terra aqui com uma missão, né?
E assim, eu venho construindo uma marca forte, graças a Deus, eu venho construindo um mercado internacional, aos poucos eu estou chegando lá, mas eu percebo que já não é mais por dinheiro, sabe? Agora eu vou ver. Já não é mais por dinheiro. Não, graças a Deus já não é mais por dinheiro. É porque assim, eu preciso mudar a vida, sabe? Eu preciso que a minha arte consiga mudar a vida. E isso para mim já é muito, muito claro. Eu tava assistindo um documentário da Rolex, e ela é uma empresa que depois que a mulher do dono morreu, ele transformou na fundação. Aí hoje em dia, vamos trabalhar na fundação. Porque eu acho que todos nós, se tivesse essa consciência, uma consciência que a gente ganha, que nasce de você. Eu jamais vou dizer, Thaís, seja assim. Você nunca vai ser assim se isso não nascer dentro de você. Uhum. Isso é muito hoje é muito forte em mim. Assim, eu não me vejo mais trabalhando na moda sem transformar vidas. Por isso que eu busco muito essa questão do trazer para dentro da discussão as pessoas que produzem, as pessoas que não são desvalorizadas, as pessoas que as empresas utilizam para se promover e não dão um retorno para ela. Então, assim, a minha empresa, eu considero a empresa diferente. Porque a gente faz o avesso de tudo. Eu tive uma experiência agora na comunidade, acho que elas choraram com pena de mim. Né? A gente montou um produto lá, e aí quando eu fui pagar, que a gente paga pela hora mesmo, a gente não chega lá e diz assim, isso aqui é valor tal e aceite. Sim. Não. A gente realmente tem um processo muito sério. E aí quando eu fui pagar, que acho que era, sei lá, deixa eu ver quantas vezes mais, 50 vezes mais, não sei. Elas começaram a dizer, nós estamos com pena de você. Eu falo assim, nós estamos com pena de você. Porque isso não existe, pagar esse valor aqui. Né? Eu digo assim, isso aqui é o mínimo que a gente pode pagar. Então, isso transforma, sabe? Você trabalhar para você conseguir dizer assim, olha, eu vou conseguir manter meu filho na escola, eu vou trabalhar porque eu vou conseguir ter uma televisão, ter uma geladeira, não sei o quê, ter um conforto. Não mudar só a sua vida, mas mudar, né, a vida... Porque eu acho que nós já estamos cheios de programas que mostram... eu vou mostrar as redes de... o nome do lugar... que eu assisti um programa agora, aí mostra as redes lindíssimas, maravilhosas, e aí o entorno, a pobreza. Sim. Gente, que beleza tem aquilo ali? Tem nenhuma beleza. Para mim não tem nenhuma beleza, porque, na verdade, uma rede maravilhosa feita pela aquela senhora lá, mas o entorno dela, a casa dela, ela mal tinha um sofá para poder a jornalista sentar. Assim, que beleza é essa a ser mostrada? Sim. Né? Então, assim, tudo parte do valor. E eu acho que o Evangelho Nunes vem construindo isso aos poucos, o Evangelho Nunes vem buscando o mercado internacional por conta disso, porque não é fácil estar fora do Brasil. Aqui é algo assim... surreal. Só eu sei o que é, o que acontece, porque não é fácil estar fora do Brasil, mas é um mercado onde a gente consegue ter um valor que a moda brasileira precisa. Por isso que nas palestras, nas reuniões, na FIEC, reunião no FEComércio, reunião com o governo e tal, eu sempre falo, gente, vamos nos unir, porque nós temos um mercado onde a gente consegue, se unidos, agregar valor e buscar esse mercado lá fora. Então, se a gente conseguir ter essa união, fica muito mais fácil para o Ivanildo, fica muito mais fácil para o outro que vai começar, para o outro que já está lá dentro também. Então, precisa dessa união. Tá? Porque o mercado brasileiro ainda precisa aprender a valorizar o que é nosso. É verdade. Falei demais, né? Mas é porque vem do coração esse negócio aqui. Te agradeço demais. A gente já está chegando ao fim do nosso bate-papo, mas te agradeço demais pela disponibilidade, por essa edição mega especial. Tá? Saiba que você, antes mesmo de talvez isso virar uma missão de ajudar o outro, inspirar o outro, você já inspirou, e eu falo por conta própria mesmo, por você ter aberto as portas. Então, é uma honra estar aqui. Agradeço. E muito obrigada. Você também que nos acompanhou até aqui. Espero que tenha servido assim, uma baita inspiração para você que está aí também do outro lado da tela. E não esquece também de nos seguir, curtir o nosso canal e comentar o que você deseja, né? Até mesmo para o Ivanildo Nunes. E até a próxima, o nosso TV Moda Avante.